Como estão as aulas presenciais? Estão gostando? Estão participando? Me contem aí o relato de vocês, hein? Hoje nossa aula é de língua portuguesa. Nosso assunto de hoje se encontra na página 25, sintaxe, classe. Então já estudamos. Nosso primeiro assunto foi morfossintaxe, pronomes relativos. Vimos quando utilizar o que, quando utilizar o quem, o onde, o donde, o onde, o cujo, o quanto. Então, se eu estou falando isso e você não sabe do que eu estou falando, é porque você não assistiu às aulas, tá bom? Não tem assistido a aula. Também estudamos sintaxe e colocação pronominal. Aí vimos próclise, ênclise e mesóclise, quando devemos fazer uso de cada um. E agora, nosso terceiro assunto já da quarta unidade, repetindo, já é o nosso terceiro assunto da quarta unidade, tá bom? Então ainda teremos mais alguns 2 ou 3 assuntos, mas já estamos no nosso terceiro assunto, terceira semana de aula, página 25, sintaxe e classe. Esse é um assunto que gera muita dúvida, porém, vocês já estudaram isso no segundo ano anterior. Como eu disse para vocês, devo ter dito em algum momento, o terceiro ano na parte gramatical é revisão. Não tem mais nada para estudarmos no terceiro ano de gramática. Já estudamos substantivo, adjetivo, regência, concordância, classe, orações coordenadas, orações subordinadas e todas as suas classificações. Então, todos os assuntos já foram estudados e reestudados. O que não foi estudado no ensino médio, no primeiro e segundo ano, foi estudado no fundamental. Então, o aluno chega ao terceiro ano já tendo estudado tudo. O que é feito é, de fato, uma revisão. Algumas vezes a revisão é de um assunto bem anterior e outras vezes é de um assunto mais novo, como é o caso de classe, que foi estudado também na quarta unidade do ano anterior. Então, tem mais ou menos um ano, cerca de um ano, que foi estudado esse assunto. O que é a classe? A classe é o fenômeno da fusão de dois A's, duas vogais, certo? Então, A mais A igual a com a classe, que é justamente esse acento, parece um acento agudo, só que invertido, que é chamado de acento grave. Então, não fale acento agudo, como é aquele acento grave? O acento aqui é utilizado na classe. O primeiro A dessa fusão é uma preposição, a preposição que é exigida pela palavra anterior. Aí entra a questão da regência, certo? Algumas palavras pedem o A como complemento. Então, quando a palavra pede o A como complemento, nós temos a possibilidade de classe. Mas para haver classe, precisa ter mais um A. Então, o primeiro A já é a preposição. O segundo A é o artigo, pode ser um artigo indefinido, exigido pela palavra que vem depois. Aí esse artigo indefinido se junta com o A, que é a preposição, formando essa fusão que é o A com acento grave ou A claseado. Ou pode ser também um pronome demonstrativo, aquele A que é pronome demonstrativo. Aí novamente nós temos a fusão de dois A's, formando assim o A com acento grave que é a clase. Olha o exemplo, hein? Poucos compareceram à festa. Poucos compareceram à festa. Por que esse A tem a clase aí? Por que o A está com a clase? Porque nós temos compareceram, que pede um A, quem comparece, comparece a algum lugar, e festa, que é uma palavra feminina, a festa. Então esses dois A's se juntam, formando assim a classe. Acontece também quando o pronome é demonstrativo. Este carro é igual, seria a aquele, que é igual a alguma coisa, igual a aquele. Nós juntamos o A de aquele, que é o A que é pronome demonstrativo, já que aquele é pronome demonstrativo, com o A, que é preposição exigido pelo igual. Fundindo os dois, nós temos aquele com classe. Note que não é necessário, quando estiver fazendo leitura, falar este carro é igual a aquele. Não precisa disso. Isso é uma marca, esse acento, da parte gráfica, é um acento gráfico. Não precisa mudar a entonação. Não é como acento agudo, acento circunflexo, que tem som aberto ou som fechado. Não é isso. É um acento gráfico somente para a parte escrita. Não precisa mudar a entonação na leitura. Classe obrigatória, proibida e facultativa. Vamos fazer um resumo aqui, já que é um assunto que já estudamos recentemente. Ela pode ser obrigatória, pode ser proibida ou pode ser facultativa, ou seja, opcional. Quando é que ela é obrigatória? Quando nós temos um objeto,
direto, complementos nominais, regidos pela preposição a. Nós temos adjuntos adverbiais femininos de modo, de lugar, de tempo, e em locuções prepositivas conjuntivas femininas. Então são diversas situações. Por exemplo, você assistiu a novela ontem? Então esse a aqui é objeto indireto. Eu coloquei direto ali, mas é indireto, hein? Esse a de objeto indireto, primeiro exigido pela preposição a, de assistir, quem assiste, assiste algo, assiste alguma coisa, assiste ao filme, assiste à novela, assiste à minissérie. E novela, que é uma palavra feminina. Então nessa função de objeto indireto, recebe a classe. No vire à direita, é interessante que isso se aplica em diversas situações, como, por exemplo, a moda de à direita, à esquerda. Também se aplica na questão de horas. Você fala que vou sair às 14 horas. É outra situação de classe. E quando é que ela é proibida? Antes de verbos. Então, toda vez que tiver verbo, um a antes de um verbo, nem pense na possibilidade. Nem pense a possibilidade. Antes de verbo não existe classe. Palavras que são repetidas, cara a cara, boca a boca, face a face, como nós temos no exemplo. Ficamos cara a cara, é uma situação em que não existe. No outro exemplo, não existe o uso da classe. O outro exemplo é, ele tem contas a acertar comigo. E esse a, contas a acertar. Coloca no... acertar é verbo. Se acertar é verbo, é proibido a classe antes de verbo. Antes de palavras masculinas. Por quê? Porque são dois as que vão se juntar. Como é que você vai ter um a antes de uma palavra masculina? Masculina admite o artigo o. Então, se a palavra na frente for masculina, não existe a possibilidade de colocar classe também diante de pronomes de tratamento. Existem situações em que a classe é facultativa. Antes de pronomes possessivos adjetivos, diante da preposição até e de nomes femininos. Ou seja, é facultativo. Eu posso dizer a Maria, vou a casa, por exemplo, uma situação em que tem um exemplo em que você se refere a uma mulher, a Juliana, a Andressa, esse a você pode colocar classe ou não, certo? É facultativo, é opcional de cada falante, cada pessoa que estiver produzindo o seu próprio texto, sua própria frase, colocar ou não colocar a classe naquela situação. Então esse foi um estudo rápido dos pontos principais de classe, já que é uma revisão de conteúdos. Assunto esse que foi estudado recentemente. Espero que tenha refrescado a memória de vocês. Que tenha, mesmo, eu lembro disso. E ajude vocês a compreender o assunto por completo. E atividade para casa longa, página 28 até a página 32 do módulo. Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de literatura. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do WhatsApp que eu estarei pronto para esclarecer. Tchau, tchau. Até amanhã.